Olá pessoal, estamos mais uma vez iniciando um podcast Polícia em Pauta. E hoje a gente vai estar recebendo aqui um grande guerreiro aqui, Osório, que é agente socioeducativo. Ele também foi militar do Exército, trabalhou como agente penitenciário no estado de Goiás, trabalhou também como segurança de transporte de valores, carro forte, né? Tem uma vasta experiência aí nessa área, a gente percebe. E também é mestre em filosofia. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o sistema socioeducativo, para que você possa entender como são as medidas socioeducativas que os menores cumprem nos ambientes, né, de acolhimento socioeducativo. A gente vai estar trazendo essa discussão aqui, bem interessante, com o Osório. Mas antes disso, vamos lá, Jimmy, fica à Fala vontade. pessoal, boa noite. Estou voltando aqui, levei falta. Franklin não registrou a minha ausência da outra vez. Tem que lembrar, Tem que lembrar, pô. Tem que lembrar dos colegas, né? E pessoal, mais uma vez, né? O Polícia em Pauta, ele é um oferecimento das associações. Então, se você ainda não é associado, se associe, procure a diretoria da sua entidade, faça a participação direta e faça sugestão de entrevistados para cá também. E hoje quem tá levando falta é o nosso amigo Falcão, que Faltão. Faltão levou falta, que representa o sistema penitenciário, os policiais penais. Mas eu já chamo você para que ainda não segue o canal, siga o canal Polícia em Pauta, ativa as notificações, porque todas as segundas-feiras, lembrando, a gente mudou o dia e o horário, a partir das 19 horas a gente faz esse debate aqui, onde a polícia é sempre a pauta. E hoje, mais um convidado especial. Você só esqueceu de dizer que ele é irmão de Manuel Osório também, né? Sim. Que é policial penal, que é um grande amigo, parceiro aí de velhos tempos. Mas obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo ao Polícia em Pauta. Eu que agradeço o convite, agradeço ao Hélio, Jimmy, companheiro. Desejo uma boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse momento e vamos discutir um pouco, trazer um pouco da nossa vivência, né? O que é o sistema socioeducativo, as atribuições do agente socioeducativo, que também é de natureza policial, além de ser pedagógico, também é de natureza policial, trabalha com segurança pública, então estamos aqui à disposição e mais uma vez deixar aqui minha gratidão pelo convite e a gente vai fazer uma fala aqui para o pessoal de casa e quem está nos acompanhando entender o que é isso, o que é o sistema socioeducativo. Então vamos lá, né? Aproveitando já, começa logo já dizendo o Uma que é. pergunta que já que você começou o tema aí, vocês têm uma dificuldade, também um anseio de uma decisão por parte do governo para decidir ali qual a secretaria vocês deveriam seguir, já que em alguns momentos se encaixaria ali na parte da educação, na parte da segurança pública, como é a demanda da categoria de vocês? Bom, em termos gerais, legislação federal, o agente socioeducativo, ele cumpre uma tarefa híbrida. Eu chamo de híbrida. Tanto é segurança, como é pedagógico. Assim, mais inclinado para a segurança do que pedagógico. Então, em alguns estados, os agentes ou o sistema socioeducativo está dentro da pasta de segurança pública. Que não é o caso da Paraíba. Que não é o caso da Paraíba. Os agentes socioeducativos, nós estamos lotados numa fundação, né, que é a Fundac, e dentro da Secretaria de Desenvolvimento Humano. Então, é preciso que a gente também saia desse limbo, né, jurídico, e a gente consiga compreender, não só do ponto de vista administrativo, jurídico, a nossa real tarefa na segurança pública. Porque mesmo que a gente tenha esses dois vieses, né, segurança pública e pedagógico, a gente precisa, de fato, e de direito, essa segurança. Para qual secretaria, para onde é que nós devemos ir. Então, essa é uma discussão do ponto de vista nacional e aqui também. Isso deveria ser uma legislação nacional, só no estado não se encaixaria. Não se encaixaria só no estado. Agora, existem projetos de lei, né, que está sendo discutido no Congresso para encaixar o sistema socioeducativo no SUSP. Né? Como tem segurança ali embutido no nosso trabalho, no nosso ministério, então necessariamente vai migrar para a segurança pública, para o SUSP. A gente não tem dúvida disso, não. Mas, Osório, mas vamos lá, assim, que é, na verdade, o sistema socioeducativo, quem vai para o sistema, para quem está em casa possa entender, lógico, a gente fala
sempre para um público específico, que são policiais e agentes. Mas o civil que de repente vai passar e vai ver essa entrevista, o que é o sistema socioeducativo? Quem vai para lá? Quais punições, né? A gente não pode dizer pena, né? Que são medidas socioeducativas que os menores cumprem nessas unidades como é que chamam as unidades especificamente? Unidade socioeducativa. Unidade socioeducativa. Isso. Explica aí pro pessoal que está em casa como é. Bom, então vamos lá. Quem cumpre medidas socioeducativas? No nosso caso, são as medidas socioeducativas em regime fechado, semi-liberdade ou internação. Quem cumpre medidas socioeducativas são os jovens em conflito com a lei, adolescentes e jovens, de 12 a 18 anos, podendo a sua medida ser cumprida até os 21 anos, porque o máximo que a legislação permite são 3 anos de medida, de internação. Se ele está com 17, ele, né? Se ele comete o ato infracional ali beirando os 17 18, 11 meses. e fique os 3 anos previstos como máximo, 21. compulsoriamente com os 21 anos ele será desinternado. Independente de qualquer crime que ele cometer. Ou a pena Que não é máxima, crime, né? É medida- são atos infracionais. Análogo Análogo a crime. análogo a crime. Análogo a crime. Independente de qualquer um, a pena máxima, no caso, ele cometeu um homicídio, a pena máxima é 3 anos. A medida máxima. A gente vai Medida tirar máxima. essa nomenclatura porque Vamos lá, a medida máxima a é 3 medida anos. máxima são 3 anos. Não são todos que tomam uma medida de internação. Então tem alguns critérios. Essas avaliações são periódicas. Por exemplo, para você ser internado, né, você tem que, vamos dizer assim, cometer alguns atos infracionais que se encaixem dentro daqueles critérios que está previsto no ECA. Por exemplo, violência e grave ameaça, reiteração de conduta, entendeu? Ou descumprimento de uma medida anterior. Perfeito. Então, isso dá internação. Que seria a reincidência, É reincidência, né? no caso. Exatamente. Então, ele, dentro desses parâmetros que está previsto no ECA, aí naturalmente ou normalmente ele ingressa no sistema socioeducativo em regime fechado. Porque existe na legislação 6 tipos de medidas, né? 2 são de regime fechado. A internação e a semi-liberdade. Mas aí nós temos a advertência, nós temos a reparação do dano, a prestação de serviço à comunidade e tem a liberdade assistida. Essas 4 aqui não é o sistema socioeducativo da Paraíba Fundac que gerencia, que executa. Então, quem executa as medidas de internação somos nós. Internação e semi-liberdade. Está compreendendo? Então, são 6 tipos de medidas. Nós executamos ou gerenciamos as medidas de internação e semi-liberdade, que são as medidas de privação de liberdade. Porque eu estava cursando Direito, fazia estágio na 22ª Vara, doutora Elaine. E a gente acabava, como é uma vara auxiliar, Ministério Público. Ministério Público, ela acabava pegando muita coisa da vara da infância e, consequentemente, porque não é só o lar do garoto que tem lá, não é isso? Né? São duas complexo unidades. com 2 unidades ou hoje em dia não é mais assim? Bom, a nossa unidade especificamente, o Lar do Garoto, né? Ele é um complexo. Uhum. Lá são 4 unidades dentro de uma Unidade. unidade. Dentro de um prédio. É um condomínio. Não é exatamente o condomínio. Assim, em termos práticos, é um presídio. Para o pessoal entender. Em termos práticos, é um presídio. Lá tem celas, que a gente chama de quarto. Tudo isso. Tem escola, tem assistência psicossocial, tem acompanhamento médico, etc. Lá nós temos o quê? A internação para jovens, né, acima de 18 anos, em uma ala específica. Nós temos uma ala para provisórios. Chego lá, então ele fica 45 dias ali para saber se ele vai tomar a internação ou não. Nós temos a ala protetiva para alguns adolescentes ou jovens que Não tem convivência. não têm convivência. E nós temos a ala da internação propriamente, dos sancionados ali. Então são 4 unidades dentro da unidade. Então é um complexo lá do garoto. Aqui na Paraíba, no todo, nós temos 8 unidades, né? 8. 8. Lá em João Pessoa, nós temos 6 unidades, contando com uma padaria, né? Padaria escola. Aí temos uma unidade só de jovens, né? Adultos. Só de provisórios e só de internados. Tem o das mulheres E também. tem a semi-liberdade e tem a das meninas, que é a Rita Gadelha. E lá em Souza nós temos outra também. Então são 8 unidades São no 8. estado. João Pessoa, Mais ou Lagoa menos. Seca e Souza. O público, Isso, João Pessoa, Lagoa Seca e o Souza. público interno.
Você está falando de Então, população, A quantidade de menores aprendizes, né? Chama isso, aprendidos internados, né? internados. Bom, hoje está abaixo de uma década atrás, vamos dizer assim. Por diversas razões, sobretudo devido ao advento do SINASE, né? O SINASE é uma lei federal que regulamenta o sistema socioeducativo, que é de 2012. Então, o SINASE, ele abre, vamos dizer assim, o entendimento do que é o regime socioeducativo a partir do ECA. Certo. Então, ali É uma vai medida, filtrando, aí deixa de ser depósito, um trombadinha vai para lá, não é bem assim. Então, vai só aqueles internos, aqueles adolescentes e jovens que cometem aqueles atos dentro daqueles critérios que nós falamos aqui agora. Então, diminuiu bastante a população. Porém, essa população cada vez mais é qualificada, eu quero colocar entre aspas aqui, qualificada dentro do crime. Então a gente tem pessoas, tem homicidas, latrocidas, traficantes, equivalentes. Eu deixei claro isso, equivalentes, porque eles não cometem esse tipo de crime, análogos, né? Então Eles é não que fica cometem, claro. Então, não, eles praticam. estão qualificados, né? Pela legislação, acho que A gente tá falando tecnicamente, né? Tecnicamente falando. Não, é mais para frente. Mas Tecnicamente Eu tô falando. entendendo você, mas Então só- a população. a ironia um pouco, é bom ficar você irônico um pouquinho às vezes. Vamos lá. Enfim, então a população está bem abaixo de uma década atrás, mas é uma população que requer muito esforço profissional. Que a gente está falando de adolescentes e jovens. A gente já chega assim na pergunta: qual é a atribuição do agente socioeducativo? Então, como a gente disse aqui no começo, né, são praticamente duas atribuições Da segurança peculiares. e Da segurança, está lá previsto no artigo 125, 123 do ECA, garantir a integridade física e mental desses adolescentes e jovens e, em casos necessários, com intervenções. Mas Isso é uma mas- das atribuições. Vamos lá, mas Geral. falando sobre esse ponto aqui, isso aí é extremamente importante. Os agentes socioeducativos eles não trabalham com armamento. É outro gargalo dentro do sistema. Certo? Porque assim, eu tô perguntando porque a gente sentou num ponto importante aqui, que é garantir a segurança. Garantir a A gente segurança. está falando aqui de menores que Integridade cometeram, física, mental. que cometeram atos infracionários análogos a homicídios, a crimes crimes hediondos, violentos, inclusive. crimes hediondos. E aí, dentro de uma estrutura, sem a segurança mínima dos agentes, como é que isso funciona? Consegue garantir? Não, consegue que Que a gente tá funciona. aqui, né, para contar Que a história. funciona, né? Mas assim, Eles estão mas imagina a dificuldade, eu posso imaginar a dificuldade dos agentes em não trabalhar com suporte, eu posso dizer assim, garantir a sua própria segurança. E a gente, isso é uma cena que eu percebo, eu acompanho o Instagram lá do sindicato de vocês, eu acompanho em outros estados, denúncias de violências contra agentes socioeducativos, todo dia tem denúncias de violência, de agressões contra os agentes. Resumindo, como é que fazer segurança sem usar arma? é o princípio do bombeiro, né? Para salvar uma vida você tem que garantir a sua, né? Então a gente tem isso como norte. Mas vamos lá. Realmente a gente não pode trabalhar armado porque a legislação veda trabalhar armado dentro das unidades. Aí o que acontece? A gente tem alguns equipamentos, o IMPO, né? Instrumento de menor potencial ofensivo. Então, esses instrumentos, aqui na Paraíba especificamente, é regulamentado o uso dele através de portaria. Essa portaria ela é dentro Dentro da Fundac. da Fundac. É regulamentado dentro em uma portaria. Não existe uma regulamentação a nível lei federal. E existe a discussão no Congresso para justamente destravar isso. Criar um mecanismo legal que possa garantir que a gente utilize esses instrumentos de menor potencial ofensivo para se proteger da garantia deles também. Porque eles se agride a gente, tal, mas a gente faz todo um trabalho, né? Não, no caso, essa portaria é para usar os instrumentos de menor potencial ofensivo. Isso, E dentro da não internação. não armamento ainda letal. Não, armamento letal não é previsto, é vedado pela lei. Agora eu vou dar uma opinião minha particular. Não é legal usar armamento. Por quê? Eu vou lhe dizer por quê. Eu fui do sistema penal. O sistema penal, a sua relação com o apenado, ele lá e você aqui. Você, para fazer a extração dele de uma cela,
Você, para fazer a extração dele de uma cela, você tem todo um procedimento, você algema ele, extrai da cela, leva para um canto algemado, tudo isso. Então, armado, né? Uhum. Então, quando ele sai dentro da cela, sai algemado, etc. Quando a gente vai tirar um garoto para ir para uma escola, ele é desalgemado, cara. Então, a nossa relação é corpo a corpo. Então, é temerário, no meu ponto de vista, tecnicamente falando, você trabalhar armado dentro de uma unidade socioeducativa. A unidade socioeducativa é a unidade educativa, afinal de contas. Agora, Esse pensamento, ele diverge dentro da categoria? diverge. Só que acontece o seguinte, é uma divergência do tipo 70-30. Porque a gente sabe como é que funciona. Os solares, os banhos de sol, a gente tá ali, ó, perto. Na escola, na atividade recreativa, no atendimento psicossocial, ele está desalgemado. Então, é temerário. Porém, as atividades externas, aí sim, já deveria estar armado. Nas atividades externas, porque você conduz ele algemado, etc. Aí sim. Mas que eu ia te perguntar, porque assim, pode e poderia haver. A gente está trazendo essa questão de armas, armamento letal, até porque eu vejo que a Guarda Municipal, inclusive a gente trouxe aqui a semana passada, não foi? O pessoal da Guarda Municipal, e a Guarda Municipal ela tem evoluído e tem conseguido ganhar seu espaço e mostrar a importância das guardas na segurança pública. E eu vejo que o trabalho de vocês, dos agentes, talvez seja um pouco mais complexo. Não, complexo. Inclusive, do que as guardas. É por isso que a minha primeira pergunta foi: qual secretaria se encaixar? Porque isso diz muito para Para a sociedade. não só para a sociedade, mas para a liberação das função. armas. Pra A função, liberação né? das armas futuramente. Tanto é Quando que você quando- libera as armas por artigo 144 da Constituição, você está Liberando liberando pra para o tudo, rol de pra o todos rol. os futuramente. E quando ele falou que a E eles não fazem regulamentação parte disso. por portaria através de uma secretaria de. não, de- mas o instrumento de menor potencial. Mesmo assim, você tem coisa que não está vinculada à secretaria de. E mesmo assim tem limitações. Viu? Imagine a Mas, secretaria de o saúde que eu queria trazer para apresentando algum debate sobre a utilização E de aí- menor e aí me potencial permita ofensivo aqui, Diego. no hospital. Me permita aqui. Essa questão do material de menor potencial ofensivo, que é utilizado e é regulamentado aqui na Fundac por portaria, mesmo assim é cheio de limitação. Aí é onde está o problema. Por exemplo, o camarada para entrar com uma algema dentro da internação, ele tem que pedir autorização para fulano, para cicrano. Você entrar com um espargidor, com um spray ali de extrato vegetais, você tem que pedir autorização. Então, quer dizer, até você entrar com um bastão tático ali, uma tonfa, é um moído danado. Então, quer dizer, isso aí que daria condição para a gente se proteger minimamente, isso é difícil, inclusive, para trabalhar. Embora seja regulamentado, mas é uma regulamentação que trava. Mais Osório, Que trava. entendo, Isso mas- tem que ser destravado. Mas assim, é porque, na verdade, o que a gente percebe é uma confusão. O que eu tô querendo trazer aqui é o seguinte: eu concordo e entendo seu posicionamento, mas você não acha que. Inclusive, eu sei que existe grupamentos. Vocês têm um grupamento específico. Primeiro que as unidades elas deveriam ser separadas, e eu creio que de acordo com o nível de periculosidade daquele menor infrator. Primeiro ponto. Então, daí eu acho que já teria que ter uma atenção maior. E se for o caso de armada, que seja armada. Porque a gente não pode tratar pessoas que cometeu o primeiro ato infracional e foi ali para cumprir aquela medida, com um cara reincidente que já cometeu 3 atos análogos a um homicídio, ou 2, e aí por diante. Você não acha que daria para dentro do sistema a gente ter um grupamento específico armado, que faça escolta, que faça translado desses menores, e ter um outro grupo que tivesse uma atenção diferenciada para aqueles menores, que alguns podem ter ainda aquela discussão da ressocialização, e outros não. Outros não tem que se afastar realmente do convívio social, porque não dá mais. Não dá mais. Dali ele vai evoluir, quando ele completar 18 anos, a casa dele vai ser outra. Não vai ser mais o sistema. Você não acha que poderia seguir nessa linha de discussão, não? Bom, vamos lá. A questão do grupamento, do grupamento diferenciado, né, que nós temos aqui no estado da Paraíba, que é o grupamento de ações rápidas, que fica para intervenções, atividades de alta complexidade, escolta de alta complexidade e tal. Esse grupamento,
ele já deveria estar armado. Só que não existe uma legislação federal que regulamente. Mas nós temos esse grupamento que trabalha com os ímpios, né? Essa é a grande discussão. Por exemplo, uma intervenção não entra armado. Uma escolta de alto risco, de alta complexidade, não vai armado. Então, a título de exemplo, né? Agora vai ser discutido agora, quarta-feira, um projeto de lei, o 4256 de 2019, do senador Fabiano Contarato. Vai ser agora colocado em pauta e em caráter terminativo no Senado, para regulamentar o porte de armas para os agentes socioeducativos fora das atividades, fora da unidade, para proteção individual. É isso que nós queremos. Isso é ótimo. Esse projeto sendo aprovado, ele destrava muita coisa. Inclusive a carga que fica sobre a Polícia Militar. Por quê? Porque a resolução 119 do CONANDA estabelece que a segurança externa deverá ser realizada pela Polícia Militar. Inclusive as escoltas, né? Uhum. Só que a Polícia Militar tem muito trabalho para fazer. E mais um trabalho no sistema socioeducativo é aumentar o fardo. E a gente sabe disso. Se esse projeto, o 4256 de 2019, do Fabiano Contarato, senador, for aprovado, destrava muita coisa. Aí os grupamentos, que o grupo nós já temos, só habilitaria o grupamento para fazer o uso do armamento nas atividades externas. Ponto. Dentro da internação, dentro das unidades, aí tem que ser uma discussão muito mais profunda. Porque o perigo está aí. Você está aqui, o garoto está na escola, daqui a pouco dá um cavalo de pau, como a gente chama, o cara toma tua arma. É diferente do penal. Do penal o cara está algemado, pô. E de vez em quando ainda acontece do cara tomar a arma de alguém. E o outro lado que é contrário, me parece que entende que aquele momento ali, apesar de ser encarcerado, vamos dizer assim, é um momento para educação. E a arma inibiria essa educação. Bom, eu não vejo por esse lado. Né? Não, você trabalhando diretamente armado com um jovem lá. Bom, eu não vejo dessa forma. Eu acho que a arma não representa opressão, não. Representa segurança. Você fala mais no sentido de segurança do próprio agente, como da vida das pessoas que estão lá dentro. Porque a qualquer momento que você pode dar um carro ali, pode tomar a arma do cara e o nó é pior. Aí o nó é pior. Dentro da internação, trabalhar armado dentro da internação, é porque, não sei se vocês conseguiram compreender, a gente trabalha corpo a corpo. Eu tô aqui, o interno tá aqui, o outro tá ali. É assim. E tá todo mundo aqui como a gente. Então a gente não tem é diferente do penal. Então, preso aqui, até outro aqui. porque a rotina dos menores também é diferente da rotina diferente. dos criminosos que estão no presídio. Sim, diferente. Eles têm que estudar, fazer atividade lúdica, tem que ser tratado como uma criança. Só que uma escola no sistema penal é diferente de uma escola no sistema socioeducativo. Uma escola no sistema socioeducativo é realmente uma escola. Os caras estão soltos ali. Brincando, se divertindo. Assistindo uma aula, é uma escola. E a gente tem que garantir ali a integridade física de todo mundo, dos professores, a nossa, dos professores, de quem estiver ali na escola, do oficineiro, do cara que está dando o curso lá, e dos garotos que de vez em quando querem se pegar. Isso é muito comum, são adolescentes e jovens. Os caras estão na pilha mesmo. Tá compreendendo? Aí o cara entra armado dentro do olho do furacão. É complicado, tem que fazer uma discussão muito mais profunda. Vou armar os caras dentro da unidade? Opa, peraí. A discussão tem que ser mais profunda. Agora, atividades externas e a minha segurança pessoal fora da unidade, aí a legislação tem que garantir. Eu ainda continuo achando que deveriam, assim, ter pessoas habilitadas, embora não fosse lá dentro, mas ali na parte da direção. Pessoas para garantir a segurança de vocês quando fosse necessário. Aí nós temos a polícia, né? Nas guaritas, tal. Lembrando que nem Hélio nem eu falamos em nome da polícia, né? Lembrando a portaria. Mas a gente sabe que e como o Franklin sempre coloca, termina puxando uma atribuição que não é nossa. O ideal, mais adequado, seria que fosse feito por quem direitos que já estão ali, já estão dentro do convívio. Quem conhece o métier, conhece a estrutura. Cada um. Exatamente, sabe o que é que faz. Mas aí, Osório, me diz uma coisa. Tem alguma unidade que é referência no país que a gente possa se espelhar e dizer, aqui tá dando certo. Ou até algum fora, estado, não, acho que fora porque a legislação é diferente. Os Estados Unidos trata criminoso é criminoso. Não sei se isso é bom, não acho que seja particularmente, eu não acho que é bom. Eu acho que
por ser uma fase de adolescência, tem algumas características ali que o cara tem que avaliar. Mas aqui no Brasil, você conhece algum estado que é exemplo, que é só, vamos copiar, vamos nos espelhar naquilo ali que aquilo está... A legislação que norteia é a mesma no Brasil inteiro. Então ninguém pode fazer nada mais. Então, assim, é difícil, é uma pergunta difícil, porque a gente está falando de Brasil com a legislação da Suíça. Tá compreendendo? Então a realidade é muito complexa. A gente pode dizer os estados que estão mais caóticos. Os estados do Brasil. E aí eu citaria um vizinho aqui, o Pernambuco. Diuturnamente a gente recebe as notícias de fuga, etc, etc. Tá compreendendo? Vamos para a nossa realidade local. A Paraíba tem tudo para ser referência nacional. Tem tudo para ser. A gente precisa só um estalo de profissionalismo. Bem pouquinha coisa. E tem a ver com gestão. Quem está me assistindo entende o que é isso. Quem é lá de dentro. É só um estalo para a gente ser a referência nacional. Eu vou dar um exemplo aqui do lado do garoto. A gente está passando por uma reforma. Ótima. Reforma que vai fazer da nossa unidade, em termos de instalações físicas, uma referência nacional. Olha só. Só que nesse momento a gente está passando por uma dificuldade. De planejamento de obra, etc. Tal. Que inclusive vocês fizeram uma mobilização contra disso. Um dos motivos foi esse. Foi um dos motivos foram esses. Vamos trazer logo para o pessoal ver aí e a gente toca já que tá falando de unidades, aí já entra nesse assunto. Tem como colocar aí o vídeo aí da mobilização que o pessoal fez aí? Enquanto o vídeo não vem, né? Mas é interessante saber que a Paraíba tem condições de ser. Ó, tem condições, sim. Eu queria perguntar o seguinte para você. Quantos anos tu tem lá no sistema? 3 anos. 3 anos e meio agora. Só aconteceu um concurso até hoje. Só um concurso. Nós somos do primeiro concurso, a turma pioneira, né? Aí, para concluir, né? Tem a ver com essa questão do time profissional. A gente precisa dar esse estalo, melhorar as unidades, e eu acho que isso está acontecendo. E também tem a ver com a valorização profissional. Mas a gente vai discutir com isso mais para frente. Porque nós somos o órgão do Estado que mais perde servidor para outros órgãos. Concurso o pessoal faz Concurso. E é simples de entender. Né? Eu, Quem está assistindo aqui vai entender o que eu estou dizendo. O cara, meu irmão, eu tenho entra dois aqui. colegas lá que saíram de lá. Agora, até assim, o que me vem na mente aqui, da nossa unidade, até novembro a gente perde mais 5 colegas. Graças a Deus, estão ascendendo profissionalmente. Vamos ver o vídeo? Vamos ver o vídeo aí, tá pronto? Chega aqui, não. Bom dia, o SINTAC está aqui no município de Lagoa Seca, na frente do complexo Lá do Garoto, realizando o ato público. Razão de várias denúncias que recebemos, a entidade se faz presente aqui como categoria, cobrando das autoridades resoluções para todos os problemas, em especial os que ocorrem aqui na frente do complexo Lá do Garoto. Estamos aqui com o presidente e vice-presidente Osório. Bom, pessoal, aqui no Lado do Garoto, a gente tem algumas pautas importantes que a gente está colocando para a gestão. Sobretudo, tem a ver com assédio moral e a obra que está ocorrendo aqui. Essa obra é muito bem-vinda, diga-se de passagem, porém, a gente está solicitando às autoridades que enquadrem essa obra dentro dos protocolos e dos parâmetros do plano de segurança para a unidade socioeducativa do Estado da Paraíba. Isso é muito importante para nós, para a gente garantir a segurança dos servidores e dos socioeducantes que encontram-se internados aqui na unidade. A gente também solicita para a gestão que a gente possa ter um efetivo mínimo de agentes socioeducativos por plantão. Então, essas pautas são muito importantes, são ajustes administrativos. A gente também está falando do auxílio transporte, que foi deferido através de um parecer da Fundac e até agora não foi implantado em nossos contra-cheques. Então essas pautas são muito importantes. Nós temos uma pauta geral que a gente solicita ao governador que incline os olhares para o sistema socioeducativo, que é o nosso PCCR, Plano de Cargo, Carreira e Remuneração. Pronto, passado o vídeo aí para você explicar para a gente um pouco o que está acontecendo, por que o pessoal tá protestando, qual foi a pauta. A gente viu ali que tem alguma coisa relacionada à própria construção do edifício, do prédio, né, da unidade, como também eu vi alguma denúncia de assédio morais aqui, assédio moral. Pudesse trazer para a gente aqui um pouco o que tá pegando lá. Bom, são pautas local, né?
que está ocorrendo na unidade, essa reforma, como eu disse, a gente diz o tempo todo, isso realmente é importante, a obra é muito importante, a reforma do Lar do Garoto, porque a gente tem instalações lá medievais, né? É muito antiga a unidade, então essa reforma vem para suprir todo essa problemática. Porém, um canteiro de obras dentro de uma instalação de segurança tem que ser uma coisa muito bem pensada. A gente tem um exemplo agora, né, recente, de uma unidade federal, que é a referência para nós, para todo mundo do sistema de privação de liberdade. Tinha uma reforma, estava acontecendo uma obra ali, fugiram 2 dentro do top da segurança máxima, né? Da prisão de Mossoró. da prisão de Mossoró, exatamente. Então, quer dizer, ali fugiram 2. E dentro da nossa unidade, está tendo um canteiro de obras. Então, o que a gente está pedindo, solicitando que a gestão da unidade faça, assim como as autoridades pertinentes ao sistema socioeducativo, se debruce. Vamos corrigir esse canteiro de obras dentro dos parâmetros do plano de segurança. Nós temos um plano de segurança, né, do estado inteiro para unidades socioeducativas, que é referência nacional, esse plano de segurança. Então, por exemplo, você deixar material perfuro cortante à disposição ali, material contundente, escada. Estou dando um exemplo aqui, no geral, né? Aqui o pessoal não fique muito abstrato o que eu estou dizendo. Então, tem que ser corrigido essas questões. Que vulnerabiliza. Como é que você aponta, quais seriam as falhas? A obra está acontecendo dentro do ambiente, dentro do ambiente. Os menores transitam lá perto da obra? Perfeito. É um canteiro de obras. E a gente precisa corrigir. É uma reforma com uma pessoa morando dentro. Pois é trocar o pneu do carro com ele em movimento. Entendeu? Esse material está ficando exposto. Está ficando exposto. Houve algumas correções pontuais, mas não sanou o problema. É preciso uma intervenção forte nessa questão dessa obra, da correção desses rumos dessa obra. Sob pena de acontecer algo muito grave e depois recair sobre quem? Sobre os agentes, sobre os profissionais que ali trabalham. Então a gente está chamando a atenção. A gente já oficiou diversas autoridades, inclusive a gestão da unidade e etc. Ministério Público, juiz da vara da infância e adolescência. Então, tudo está oficiado. A gente quer tratar sobre aquela rotina ali e corrigir o que deve ser corrigido. Nós temos um plano de segurança e temos profissionais técnicos que podem orientar. Agora, a gente não está observando isso. A questão do assédio moral, o sindicato ele tem a ouvidoria e recebe algumas demandas, denúncias, etc. E a gente tem esses documentos. Por parte da direção houve algumas práticas de assédio, né? E vai ser apurado aí no fórum próprio, né? Vamos dizer assim. Vocês são quantos no estado? Agentes socioeducativos? Bom, a lei fala em 400 agentes. Como eu disse aqui há pouco, né? Nós somos o órgão que mais perde servidor. Isso foi o concurso, foi para 400 pessoas. Foi para 400 pessoas. Ou seja, eu acho que a gente deve estar com os 300. Ou menos, né? Eu estou chutando aqui, porque você bota um diário oficial ali, quase todo dia 2, 3. Saindo para os Qual o principal motivo? É falta de estrutura, salarial? Valorização profissional. Agora, Osório, essa situação ainda está acontecendo, vamos lá especificamente. A direção tem recebido o sindicato? Como é a relação do sindicato com as direções? Outra coisa que eu queria saber. Essas direções são indicações... Políticas ou técnicas? E onde está? O grande problema de muitos órgãos do Estado é essa tal da indicação política. Certo? A gente tem como farol o sistema penitenciário, né? Daqui da Paraíba. Que hoje as unidades penal aí, né? Eu acho que 100% está sendo, vamos dizer assim, dirigida por policiais penais. E a gente tem como farol isso aí. Não é o caso do estado da Paraíba. E especificamente do estado da nossa unidade do Lar do Garoto. É indicação política. Isso, para nós, traz um certo problemas. Nós, assim, como servidor técnico, né? Mas quem está na direção hoje é um componente do quadro do Não, não é não. Nem da Fundac, o cara, nem da Fundac é? Não. É um cargo comissionado. É um cargo comissionado. Sim, e a gente entende isso aí como um problema porque, como disse o ministro Alexandre de Moraes, isso é uma política pública permanente de Estado.
e deve ser executada por servidores estadistas de carreira. Então, isso foi o ministro que disse isso. No ADI que impediu um processo seletivo lá no Espírito Santo, se não me engano, foi Santa Catarina. Mas ele diz isso. Então, é preciso que reveja essas questões, porque é preciso o compromisso permanente com a instituição. É sério, você vai ali na frente do lado do garoto, você vê que isso aqui é abandonado. É abandonado. Isso é triste, pô. Quando eu chego, é triste, pô. Um órgão do Estado ali, daquela, assim, é questão de relapso mesmo. Mas essa que está sofrendo a reforma agora. Está sofrendo a reforma, mas uma Essa reforma parte não que tá implica fria lá. dizer abandono, né? Se fala abandono, se fala de gestão. Hoje você... Claro. Perfeito. Agora você vê, você faz uma reforma na sua casa. Qualquer pedreiro hoje em dia que vai fazer uma reforma na sua casa é você quebrando uma coisinha aqui, o rapaz lá varrendo para não deixar. Não é assim? Perfeito. E por que num órgão público não é assim? Aí, ainda mais com a peculiaridade do que você está falando. Que se deixar De o uma material unidade lá, de segurança. é perigoso para os agentes, para os próprios socioeducandos. São crianças e adolescentes. Não, a gente tá falando. Crianças não, né? Porque criança não cumpre Não, medida. não entra nisso. Sim, Mas adolescente. Adolescente, que a gente tá falando de adolescente com problemas, com suas dificuldades, alguns com problema psiquiátrico, que a gente lida diariamente, que surta. E a nossa rotina é essa. Ô, Osório, chegou pra gente também a informação de existe alguns agentes que estão afastados, foram afastados. Seria uma oportunidade de você esclarecer, até porque parece que houve uma declaração de alguém aí falando sobre possíveis agressões. Eu queria que você pudesse esclarecer, até uma oportunidade de dar uma voz, né, aos agentes e poder explicar o que está acontecendo, por que essas pessoas foram afastadas. Isso é o tipo da pergunta que a gente faz. Obrigado pela pergunta, né? A gente não vai dizer obrigado pela pergunta. Essa daí é a que a gente agradece. Por quê? Houve recentemente uma fala do diretor que, no nosso entendimento, ela não foi uma boa colocação e até beirando a irresponsabilidade. Ele disse que a gente fez a colocação, né? O sindicato fez a colocação do afastamento, que não tem amparo nenhum, embasamento nenhum, afastamento, e ele colocou numa fala agora recente, num telejornal, que os agentes, 5 pais de família foram afastados porque houve agressão de internos. Dizer só isso fica muito vago. Entenda só o contexto. Você dizer, foram afastados os cinco agentes porque internos foram agredidos. Como é que a sociedade recebe isso? O meu entendimento é que se o agente agrediu a criança, lá, o interno, né, tem que ser afastado. Não, claro, Uhum. eu também concordo. Se um agente agredir, não só afastado, ele tem que ser apurado e punido no rigor da lei. Não Ok. só a gente, como qualquer Qualquer profissional de segurança pessoa. pública, quando acontece isso, É o natural. naturalidade. É É o natural. Mas Mas dizer nesse isso caso, aí, nesse caso específico do afastamento dos 5 profissionais, dos agentes socioeducativos, é temerário e irresponsável. Porque a sociedade entende o seguinte: quando você diz foram afastados para apurar a agressão de adolescente, a sociedade, o senso comum entende que houve agressão Por parte do- Não foi isso. que não foi o caso. O que houve foi agressão mútua entre internos dentro dos seus alojamentos e impossível de impedir. É bom que se diga isso. Peraí, me ajude. É bom que se diga isso. Foi internos se autoagredindo dentro dos seus alojamentos, trancados, que era impossível de impedir. E o pior de tudo, a conduta dos agentes foi de tal forma que merecia elogio publicado em diário oficial. Ao identificar que o garoto estava passando mal, foi encaminhado diretamente para o corpo de saúde, que foi encaminhado por trauma. Peraí, gente. E foi afastado. Olha só a aberração desse afastamento. A aberração. Eu não estou dramatizando aqui, não. Houve o supervisor do plantão, estava em uma reunião fora da unidade Foi afastado. e foi afastado. Dos 5, o supervisor estava fora da unidade, em reunião, foi afastado. Os outros 2 estavam no intervalo do almoço. E os outros 2 que estavam na ala não tinham como impedir, porque foi dentro do alojamento dos garotos. Aí o cara me vem com uma resposta dessa, dizendo que
foram afastados por agressão. Agora, dentro daquele contexto, a gente é desarmado na rua, os adolescentes, e aqui a gente tem que ser franco, muitos são faccionados, entende? Aí o agente socioeducativo, o povo lá fora, os agentes socioeducativos estão descendo o porrete nos garotos. Tá errado, então vamos pegar. E tem as facções que quer fazer o que com a gente? Os familiares vão ficar pensando o que da gente? É bom que se diga o seguinte, no estado da Paraíba, é referência no quesito garantia de segurança. É referência e garantia de segurança dos adolescentes ali internados, pô. A nossa turma de concursados. Eu desconheço o caso. Na nossa unidade, 0. Há quanto tempo não há... 0. Desde quando nós entramos como concursados, entramos em exercício, 0 caso Chama de o quê? violência. Não pode chamar rebelião, chama o quê? Não, rebelião, Motim, nada né? disso. 0. Desde que vocês entraram. Desde quando nós entramos. Agora só um... Só para concluir, e o histórico do lado do garoto não é esse. O histórico do lado do garoto é trágico. Inclusive, eu participei lá naquela morte dos 7. Que teve, Quer né? dizer, eu fui no local de crime, né? Há quanto tempo atrás? 17, 16, por aí. Mas aí, me permita aqui, eu não sei nem a que Franco falou aqui, eu não sei nem a quem a gente deve se remeter. Se é a secretária de Segurança Pública ou se é da Educação. Vocês são vinculados a... Nenhum dos dois, né? Secretário de Desenvolvimento Humano, É desenvolvimento humano. doutora Aí, Poliana Dutra. porque, pelo amor de Deus, se a gente tá vendo aqui que existe um problema dentro de uma unidade, né? Onde já tá claro aqui que é um problema de gestão. Onde tem profissionais que foram afastados injustamente pelo que chegou até aqui, pelo que nós temos até agora. Né? Injustamente. Injustamente. Nós garantimos isso com veemência. Menores que estão veementemente. sendo que estão se agredindo mutuamente, né? E sobra para os agentes socioeducativos. Isso é um problema de gestão. Que quem deve resolver é o Estado, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social. E não os agentes tá pagando o pato de uma irresponsabilidade. Geralmente, quando tem esse E o tipo de gestor? coisa, quem primeiro cai é o diretor. Não, é isso que eu gosto, deve ser tão forte, esse homem deve ser tão forte que até agora. É o comandante do batalhão, é o diretor, quem cai primeiro. Não, aqui é o- tá caindo até comandante, ó, mas não tá caindo um diretor do sistema. Olha, eu. Pessoal, Osório, parabéns, velho. Assim, é bom quando você escuta dizer que a gente é referência nacional. Eu gosto de ser referência nacional. Nós somos referência nacional em um bocado de coisa. E que bom que a gente tá fazendo. E aí a gente solidariza com relação a isso. Eu acho que quando são problemas assim de gestão, é fácil resolver. É muito fácil resolver. Agora não é só mudar. Eu Mudar. entendo que não é só mudar. Tem que ter uma política de Estado e não de governo que diz assim, a partir de agora, Vai ser os concursado. diretores das unidades serão aproveitados a partir do quadro dos agentes socioeducativos. Como o Osório falou, que foi feito... Não, é o que pelo já penitenciário. acontece na Polícia Penal. Na Polícia Penal já é. Exatamente. Pessoal, só aproveitando aqui, né, as interações que nós temos no site, o vento faz a curva, diz que veio E chegou voando, ligeiro. veio voando. Ele manda um forte abraço para Monteiro, né, disse que teve uma grande satisfação em conhecer o... Esse é Adailton que esteve aqui, rapaz. Adailton, O tá, vento já faz tá- a curva, é Adailton. Ajeita o nome aí, Adailton. Tu vento faz a curva. Márcio Brandão também que esteve aqui com a gente, tá dando parabéns por trazer, diz que o Osório é um excelente profissional. Até diretor. Nosso colega. Teve aqui gente finíssima. Meine, boa noite. Gostaria de saber do convidado quais são os desafios enfrentados pelo agente socioeducativo na execução de suas atribuições. E uma boa, eu acho que você já respondeu em parte, né? Quer comentar isso aí? Bom, os desafios, como nós colocamos aqui, né, tem a ver com valorização, tem a ver com as dificuldades enfrentadas dentro da estrutura da unidade. A gente está passando pela reforma e está pior cada dia, assim. Então, tem a ver com a questão dos instrumentos de proteção individual e coletiva. Então, mas assim, eu acho e tenho a impressão que é um sentimento da categoria como um todo, é a desvalorização. Nós somos referência, a gente tem orgulho de falar isso. Agora, tem que ter a contrapartida. A gente precisa ser reconhecido como profissionais que nós somos. Então, isso é desmotivante.
É um grande desafio. É você chegar no seu trabalho e dizer assim, pô, eu estou realizando uma atividade de altíssima complexidade, porque a gente trabalha com justiça, segurança, educação, recreação, esporte, lazer, cultura. E a gente não é valorizado como professor, a gente não é valorizado como um policial penal, a gente não é valorizado como o quê, então? Se a gente está dando nosso máximo, fazendo acontecer dentro dessa política pública. Então, isso é o grande desafio, é estar motivado. E a gente está lá segurando. Perfeito. Bom, pessoal, ainda Ana Paula Nunes, Ranilson, Rosa Virgínia, Márcio, Valber Márcio é Manuel, o presidente do sindicato. Márcio Felipe, Márcio Felipe, um abraço Felipe, para né? o nosso presidente Márcio Agradecer Felipe. Joelson Está dizendo aqui, Santos. agradecer ao Polícia em Pauta pelo espaço de extrema importância para nós, sistema socioeducativo da Paraíba. Parabenizar o Osório pela pessoa íntegra e excelente profissional. Pois é, pessoal, se vocês tiverem dúvida aí, ou quiser trazer mais alguma questão para o nosso convidado, manda para cá que a gente faz a Tem um leitura. tempinho. Eu queria filosofar um pouquinho. Você é da área de Quando você vai filosofando aqui, eu vou ao banheiro. mestre de filosofia, 3 anos de sistema socioeducativo, dá para acreditar na ressocialização? Deixa eu aumentar essa pergunta. O que você acha da maioridade penal, da redução da maioridade penal? Aproveitando, dá logo aí a tua... A pergunta tem que ser repartida aí, fracionada. Em 2 podcasts. Né? Um para cada pergunta. Porque eu não sabia que os caminhos me acochar aqui nas perguntas difíceis dele. Mas vamos lá, assim, com toda sinceridade, eu creio. Eu creio que é possível. Pela sua experiência. Não pelos dados que nós temos. Entenda só. Estatística demonstra o contrário. Mas eu creio como profissional e como ser humano. Não é possível que a gente vai abandonar. Entenda só. Porque a gente tem índice de reincidência de 40% a 60%. Depende da metodologia. Isso é altíssimo, né? É altíssimo demais. Mas tem um ditado, acho que é judeu, que diz que se a gente salvar uma alma, está salvando a humanidade. É por isso que eu creio. E é possível realmente. Se a gente encaixar ali a engrenagem. Profissionais qualificados, profissionais bem valorizados, estrutura física de acordo com os parâmetros do SINASE. Porque a gente tem uma resolução, a resolução 46 do CONANDA, que diz que as unidades devem ter no máximo 40 internos. E isso não é uma realidade nacional. 40 internos dá para você trabalhar muita coisa. Isso uma sala de aula. Pois é. Então, se a gente adequar tudo isso, encaixar toda essa engrenagem, né? Estrutura, valorizar o profissional, colocar os profissionais, qualificá-los e também trabalhar as famílias, porque a socioeducação, ela não é como o sistema penal, né? Você vai reingressar o cara na sociedade e enquadrar ele dentro dos parâmetros da sociedade, encaixar ele ali, né? Uhum. O adolescente, não. Você tem que trabalhar ele, fazer com que ele entenda quais são as regras e ali ainda tem que levar ele para um ambiente diferente. Tem que trabalhar também a família. Porque se não trabalhar a família, ele volta para um local de onde ele saiu e vai continuar o ciclo de violência. Não é assim? Mas eu creio que isso é possível. Agora a estatística mostra o contrário. Mas a gente tem que crer. Você já teve casos assim, desses 3 anos de recuperação? Oh, Casos graves, assim, o adolescente cometeu um ato grave e eu me encontro com ele na rua, ele disse, eu me encontro com alguns adolescentes. A gente faz uma corridinha, a gente encontra eles por aí, né? E a gente vê que eles estão caminhando. Então, alguns arrumam emprego, outros vão ser motoboy, outros vão fazer faculdade. É Outros mais difícil. Outros voltam a delinquir. Assim, dentro da estatística ali, mais da metade. Esse é o grande problema. E a redução? A redução da maioridade penal, vamos lá. Isso é uma discussão muito profunda. E a gente tem que discutir, inclusive, o aumento também, por que não? Porque, veja só, o Brasil, historicamente, já teve tempos aí de maioridade penal 7 a 14 anos. Tempo do Império, né? Era outra realidade, claro. Perfeito. Mas, dentro daquele vamos dizer assim, daquele ideal e do espectro científico de pessoa em desenvolvimento, não é tão fácil você chegar e dizer, vamos diminuir aqui e acabou. Eu acho que tem que ser discutido democraticamente.
eu acho que nem é para impedir a discussão de diminuir, nem também impedir de aumentar. Porque a gente está falando de pessoas ali em desenvolvimento, cheio de problemas. Cada um de nós aqui, a gente foi adolescente, né? Agora, a discussão não pode ficar em termos vazios. Vai resolver o que se diminuir? Vai aumentar, eu acho que vai aumentar a população. Será que se A resolve? população carcerária, no A caso. população que cumpre medidas, né? Agora, o que eu entendo é o seguinte, a gente deveria ir para outro caminho. Qual o caminho? Aumentar o tempo de internação, Que hoje são 3 anos. que hoje são 3 anos. Por quê? Porque se você for buscar estatisticamente também, a internação está girando em torno de 1 ano e meio, dependendo se for um crime hediondo, 1 ano e meio. Isso aí, O né? cara- Isso aí é O absurdo. cara matou a mãe e jogou dentro de uma açude, ele sai com 1 ano e 2 meses. Como é que faz um trabalho com 1 ano e 2 meses com um garoto desse? Faz. Não faz. Então a gente tem que discutir isso com mais amplitude. Por que não aumenta? E existe projeto de lei tratando sobre essa temática. Aumentar O tempo de internação. o tempo de internação. E ser mais rigoroso. Manter ele ali, agora oferece o que para ele? Outra Isso, coisa isso, também, outra coisa, essa separação desses menores infratores de fato existe. O menor que cometeu um homicídio, um crime hediondo, ele tá lá junto do menor infrator que cometeu um ato infracionário lá de menor potencial ofensivo. Não sei como é que funciona isso na prática? Eu acho que até nos presídios, onde deveria ser separado, também não são. Não tem espaço. Mas A gente não sabe tem que espaço. E não acha que se a gente conseguisse trazer um modelo que conseguisse separar essa discussão aí, talvez de aumento de tempo de internação, mas de fato tem que separar, porque não dá para estar todo mundo junto ali. Você está falando um ponto aqui importante, de que as facções criminosas, as organizações criminosas já estão dentro dessas unidades. E como é que a gente consegue? Parece que a gente está construindo escolas do crime. isso é interessante. Agora, a lei, é como a gente fala, né? A lei é da Suíça. O ECA diz, tem que separar por complexão física, por isso, por aquilo, por idade, pá. Não é assim? A gente está oferecendo isso? Ainda não. É preciso oferecer. Na E as verdade, facções recrutam mesmo. o que o ECA diz, isso eu lembro da época que eu estava no MP, é que você deveria ter uma unidade unidade como essa em cada cidade. Cada cidade Cada deveria. comarca. Cada cidade. Em cada cidade, eu não lembro exatamente. Vocês cabem todos citados. Vamos pegar no exemplo da Paraíba, acima de 10 mil habitantes, você só tem 80 municípios. Dos 223, 80 são acima de 10 mil. Se Você eu pega a tivesse, cidade de Massaranduba, por exemplo, tem 15 mil habitantes. Tu acha que tem 2 internos lá? se eu consigo distribuir essas atribuições fazendo alguma parceria, a gente está devaneando aqui, está filosofando, mas se eu consigo distribuir essas atribuições junto com a prefeitura, eu não tenho conceito tutelar em toda a cidade. Eu não consigo ter, e muito bem remunerado, inclusive, por conta disso. Se eu consigo construir uma concepção de quê? Porque o que eu estou fazendo na prática é tirando um adolescente, que é de, sei lá, eu vou pegar de Monteiro. Pego um menino de Monteiro, chamado menino lá de Monteiro, cometer alguma coisa lá e trago para Campina Grande. Jogo lá para Campina Grande não, para São José da Mata. Você. Ou Lagoa É Seca. você. Pega e jogo para Lagoa Seca. Eu tiro ele do ambiente de convivência Isso. dele. Eu extraio dele, eu mudo a cabeça do moleque. Aí eu pego o outro que é de Patos não tem, né? Patos Trago não de Patos também. Trago para cá. Aí Ou pego leva outro- para Souza, de Patos leva Aí para a Souza. estrutura familiar, como é que fica? Não, acaba, pô. Acaba. Acaba. Se eu tô querendo permitir que essa criança, de novo, eu friso, Se ela reintegre. porque Porque senão, não menor, tem como eu reintegrar adolescente. uma pessoa que ela nunca foi integrada. Se ela nunca teve acesso a nada, que é da E no- época e que- Nem ela, nem a família. principalmente, família, Diga-se de passagem. e principalmente no seu início de vida, né? Exato. Na construção de caráter, de onde você está ali na adolescência ali, com vários conflitos, né? 16 anos, Psicológico. nós tivemos recentemente até aqui, eu não sei se o menino era menor de idade, que eu vi o padrasto batendo na mãe e tal, foi lá e viu que ia matar e foi lá, reagiu. Não sei se era menor de idade. Maior. Né? Era maior, né? Mas se fosse menor, foi defender. Independente do que aconteça, a gente sabe que é um crime que conduziria ele a isso. E essa realidade a gente não tem. Então eu particularmente acho que se a gente seguisse o que diz a lei, porque se eu sigo a lei, para eu não poder dizer aqui que é crime, mas é uma situação análoga a um crime, por que eu não sigo a lei para dizer que cada
cidade tem que ter uma estrutura mínima para poder acolher esse pessoal. Agora, a gente também só não pode, assim, vitimizar também, né? Então, Cada caso é um caso. A gente tá por isso falando que- estatisticamente, não, né? justamente, é por isso que eu tô dizendo assim, eu acho que a grande vou dizer nem responsabilidade, irresponsabilidade é do Estado. A gente tá pegando não vou dizer bando não, que é a palavra, várias pessoas, vários adolescentes jogando dentro de um sistema que, embora, apesar dos pesares aqui, você está mostrando que é um sistema eficiente, mas nós temos uma legislação que não ajuda. Eu disse que era eficiente. Não, o sistema que eu tô falando aqui, o trabalho que vocês desenvolvem. Eu não tô Sim. falando do sistema, Como entenda. um todo, né? Então, eu tô falando do sistema como um todo. Mas o trabalho que vocês desenvolvem é um trabalho que é eficiente, que vocês dão o sangue, fazem tudo para que de fato Fazemos o nosso máximo. dar o máximo. É como ele Mas disse. a estrutura jurídica em si, a estrutura organizacional, até Logística, funcional, etc. logística, não funciona. E aí a gente tá formando esses menores aí, o crime organizado com influência total dentro, né? E como você acabou de trazer exemplos. Não tem estrutura lá em Monteiro, joga o cara pra cá. Não tem estrutura lá em Taperoá, por exemplo, joga o cara pra cá. Não tem estrutura em Livramento, joga o cara pra cá. Tirando do convívio social, tirando de onde poderia, né, da sua vida social, de amigos, de família e tal, e jogando pra um espaço totalmente alheio à sua realidade. E esperar o quê desse povo? São pouquíssimos casos. Não, são poucos casos, mas são. Pouquíssimos. Mas não. Eu passei um ano em Juazeirinho, uma vez que a gente precisou internar. Agora tá tenso lá. Tá pior agora. Mas você vai ter que pegar um caso, sei lá, uma vez por ano. Mas é Você porque. imagina ter Mas sabe um por sistema quê? desse em Tá- cada cidade. Mas é porque a Regionalizar seria justiça o não ideal. quer Você não tem um internar. desenho em cada Mas o que Regionalizar. está acontecendo? Mas aí, vamos lá nessa discussão. Mas sabe o que está acontecendo? A justiça não quer internar. Por quê? Porque se internar, piora a situação, é melhor deixar na rua. E aí vai deixando na rua, e aí o cara comete outro, vai cometendo outro delito, outro ato fracionário, daqui a pouco ele está cometendo homicídio. Osório falando aí qual é a situação que você considera ideal. Qual é? Regionalizar. Regionalizar. Então a gente já tem algumas regiões aqui, macro-regiões, as AISPs, né? As áreas integradas de segurança pública. REISP. Tem as Porque regiões realmente- e tem as áreas. As áreas são 25. Seria 25, seria um número razoável. Né? Você não tem nem praticamente 25 presentes no estado. Como é que você vai trazer 25 unidades de adolescente? Não, tem não essa dá. Mas quantidade. daria, por exemplo, Campina Grande, Patos, Cajazeiras. Você tem que. Porque realmente isso é um problema. Você pega o camarada do interior ali, o garoto que trabalha da zona rural, ele tem todo um problema lá, tal, mas ele ainda não conhece as facções. Aí chega no grande centro, meu irmão, ele vai ser batizado. Vai ter que Se fazer ele parte quiser de uma delas. sobreviver, Ele vai ter que ter Se ele convívio. quiser sobreviver. Rapaz, esse lado aqui é de tal, esse lado aqui é de tal. Tu aqui Ah, ele não faz igual. existe. Ei, peraí, não existe isso no mundo ideal. Existe na realidade. É assim que funciona. E aí vai coaptar mesmo. Quem? Os guri ali mesmo. Porque já vem lá de fora assim que funciona. Porque, na verdade, de uma certa forma, são os mini presídios. É, A mesma coisa que acontece no presídio, acontece dentro do sistema. em outra proporção. Em outra claro. proporcional. Talvez até aumentando as proporções. Pois é. Eu tive Diante a oportunidade na minha experiência profissional de trabalhar um ano na Delegacia da Infância e Juventude, que trabalha justamente com o menor infrator. E eu discuto com os colegas, no bom sentido da palavra, que mudou muito de 2003 para cá. Dificilmente eu não fazia uma apreensão em flagrante, lavrava um procedimento. Podia. O meu trabalho de conclusão da especialização foi justamente estudando esses dados. Foram 360 procedimentos no ano. Hoje em dia eu vou para o plantão, na central de polícia. Eu fiz em 3 anos, acho que 3 procedimentos. Mudou muito. E lá na frente, que era a apreensão, mudou principalmente a partir daquela chacina que houve e da pandemia. O menor só vai ser encarcerado em último caso. Antigamente, bastava o oficial não encontrar o endereço dele ou não encontrá-lo no endereço. O juiz já expediu um mandado de busca e apreensão. Mas isso aí, Frank, mas só me permita. Quando você traz isso é importante. Quando você traz isso nos remete aqui a uma política, não, ponto de vista, vamos lá. Não, punitivista. Punitivista, é pra não. aprender mesmo o negócio de encarceramento. Não, mas ele está trazendo aqui é desencarceramento. Não, ele tá falando agora. Não, tá falando que existia justamente, antes existia. antes. É, mas quando a gente Mas fazia agora- essa política de encarceramento, Não, o perfeito. resultado que nós tivemos foi 7 crianças mortas. Sim, mas o resultado que nós estamos tendo agora. E eu acredito que naquela época o índice de retorno era bem maior do que hoje.
O risco de retorno, de reincidência? Reincidência. É nada, Mas- o cara tá mas trazendo ele aqui tem que- 60% de Mas ele tá reincidência. 40, o dado 40, de hoje, eu quero saber o dado de 2013. Mas Não, entenda, eu percebe- só acho que talvez, só me permita para encerrar o meu comentário, eu só acho que talvez a gente tá, como é que diz, aquela velha discussão do enxugando o gelo, ou então a gente tá varrendo a sujeira para debaixo do tapete. Porque quando ele vem ser interno, aí, meu amigo, o menor já não tem mais jeito, não. Não tem mais jeito. Se a gente poderia ter uma política de educativa. Mas isso é o uso né? progressivo A da força que ideia- a gente tá aprendendo no curso, os progressivos da força. Acaba comete o primeiro ato infracional, vamos com advertência, vamos com um trabalho. Depende Aí, em do outro ato, caso, né? você faz. Mas depende do ato. Agora, percebe que você falou aí 2013, né? O Sinase Tem é 11 2012. Então, depois do Sinase, o judiciário foi se enquadrando também. Porque existem aquelas hipóteses, né? De internação. Entende? Que nós falamos no começo. Grave ameaça, violência ou grave ameaça, né? Reincidência, reiteração, né? Do ato. Ou descumprimento de medida. Então, são essas três hipóteses. Então, só dá internação assim. Mas Depois de 2012, então, o judiciário teve de se enquadrar. Pô. Mas, Osório, na Então, prática, diminui realmente a população. eu digo a vocês, eu vou falar de experiência. Teve menor aqui em Campina Grande. Da minha guarnição prender 3 vezes por roubo. Roubo com violência e grave ameaça de veículo. Foi pra lá no internato, foi? Não sei o que aconteceu. Com certeza. Eu sei que eu tô falando de 3 vezes assim no espaço de tempo aqui dos 6 meses. Não sei o que aconteceu com esse menor. Então, como é que a gente consegue ter uma política de socialização? Agora é preciso fazer uma crítica ao judiciário também. E aqui, como é que o pessoal do direito fala? Toda vênia, né? Como é que é? Data vem. Data vênia, né? Olha, vamos lá. O judiciário também, às vezes, é muito... Eu não diria leniente, não, mas brando. Porque a gente tá falando aqui, até a discussão, né? Aumentar o tempo de internação. Tem que fazer um trabalho muito sério com esses garotos. É Não basta o cara passar 45 dias, ou passar 6 meses, ou um ano ali. O cara matou a mãe, passou um ano em... Tô dando um exemplo aqui hipotético, né? pra casa, vai pra rua. Aí vai pra cá, peraí, gente. Então a gente tem que... O judiciário tem... Peraí. Então não tem como fazer um trabalho, então enquadra o Estado. Tem que aumentar esse tempo lá pra fazer um trabalho bem feito, pra o camarada vir pra casa e dizer assim, agora eu vou seguir outro rumo na minha vida. Porque a gente vai entrar na questão do enxugar gelo. Aí daqui a pouco vai mandar trombadinha pra lá. Mas aí, Aí não resolve. Isso é uma discussão que já vai pro Congresso, né? Porque aí vai ter que mudar toda a legislação. Eu não sei se é o Congresso, não. Porque a gente tem lá 3 anos, vamos lá, a título de agora, né? A preço de hoje. Um ano e meio. Pois é. Então Porque falta um ano e meio aí de crédito. O que você está falando é que nós Ou temos seja, a possibilidade de ter essa extensão, mas não tem essa extensão Aí- por uma decisão. é judicial, porque quem solta e quem prende é o Mas judiciário. quais são os requisitos legais que o menor... Então Se ele existe tem, aí toda tem essa uma... discussão também. É, claro que não, tem. porque é o Se seguinte, ele tem um direito, a gente também não pode responsabilizar Ó, a gente tem o audiência- judiciário se ele cumpriu aqueles critérios de É. garantia e o judiciário também não tem que fazer. desde que você tem um advento da... Mas o que está acontecendo? Não está tendo reentrada? Então, ou seja, a decisão foi baseada em alguma coisa que não tem consistência, compreende? Tá, tô entendendo. Se houvesse consistência, ele teria permanecido, né? Né? Ou não tinha reentrado. É, mas As famílias têm participado desse Deve processo de participar, associação? deve participar. A lei diz isso. A gente não tem como um dado científico, mas na sua experiência dos 3 anos, aquelas pessoas que voltam tinham o acolhimento da família ou não tem relação? Pois exatamente. Essa é outra pergunta interessante, porque a socioeducação tem a ver não só com trabalhar o socioeducando, tem que trabalhar ele, a família dele, o ambiente onde ele vai retornar. E normalmente não é isso que acontece. Ou seja, a negligência do Estado, e eu falo de modo geral, no Brasil inteiro, não vai lá, na comunidade, na família, na comunidade, não faz o trabalho como deve ser feito, que é uma complexidade. A socioeducação não é como penal, não. Você tem que trabalhar a família também. pessoal, E mas não acontece a isso. gente tá, tô vendo aqui o horário, a gente tá chegando no tempo. Eu queria só, aproveitando que a gente tá no Setembro Amarelo, né? É importante a gente trazer essa discussão e eu vi uma matéria agora do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, onde o número de mortes, né, de automutilação, eu não vou dizer a palavra, porque se a gente dizer a palavra aqui, o YouTube também pode nos penalizar aqui, mas o número de automutilação
dos profissionais de segurança pública tem sido maior do que o número de letalidade, ou seja, o número de mortes em confrontos policiais. Então, isso é um dado que a gente precisa ter uma preocupação. Aqui no estado da Paraíba nós temos um dado muito gritante, né? Na Polícia Militar especificamente, acredito que na Polícia Civil deve ser a mesma forma, e na Polícia Penal, os agentes socioeducativos não deve ser diferente. O número de problemas de afastamento de problemas psicológicos aumentou em 700% nos últimos 5 anos. Isso é um dado alarmante, a gente precisa se preocupar com isso. Mas eu queria ver que o pessoal da técnica aí, trazer uma novidade aí, tá ouvindo aí? Pudesse botar um vídeo aí, hoje o governador anunciou uma policlínica. Tem que trazer também. Essas são informações importantes, mas também aproveitar dentro dessa informação Aos servidores da segurança, também. a melhoria da assistência à saúde, governador, dos servidores da segurança. Que anúncio é esse? Que obra é essa que atenderá os servidores da segurança? Tá no ar? Zé, ao longo do ano passado, nós tivemos uma discussão a respeito, Tá no ar? primeiramente, do Hospital Edson Ramalho, Tá no ar. que precisava passar por diversos melhoramentos, ampliação de Estou serviços, esperando aqui. e a gente teve condições de montar. A partir de uma leitura, que era equivocada, mas era uma leitura que era feita de forma geral, de que o Hospital Edson Ramalho era um hospital quase que exclusivo das forças militares, quando na verdade não era, nunca foi, porque ele é um hospital de portas abertas. E isso fazia com que verdadeiramente toda a área de segurança não tivesse um atendimento exclusivo. Sim. Ali naquele hospital. E aí nós sentamos com todo o segmento da segurança pública e apresentamos um projeto que foi aprovado, foi transformado em lei e agora começa a ser realizado verdadeiramente as obras para que possamos implantar essa policlínica, é uma unidade especializada em área de diagnóstico e tratamento e que vai garantir que todo o pessoal que forma o conjunto do sistema de segurança da Paraíba tem um atendimento exclusivo. E esse atendimento é em consultas médicas, em consultas odontológicas, em consultas de nutrição, serviços de imagem, exames de imagem, logicamente, serviço de laboratório, sala de urgência e emergência. No ar de volta? Voltou. Pronto, aí o governador anuncia um importante, mas dizer que o governador está um pouco atrasado. Até porque o governador já tinha anunciado essa policlínica em 2023, o ano passado. Então, eu queria dizer que cobrar aqui para que de fato essa policlínica ela possa ser construída, se vai ser construída, porque antes parece que tinha um prédio, agora parece que vai ter outro. Hoje parece que tinha um prédio, mas pelo que ele está falando aí é uma ordem de serviço de uma construção, né? De um ambiente. Então, que esse ambiente realmente possa acontecer, segundo a informação, são mais de 40 especialidades que vão atender, mas que possa vir o mais rápido possível, porque os profissionais estão precisando, né? E parece que os agentes socioeducativos não vão ser contemplados nessa discussão, enfim. Mas a Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, isso é uma informação interessante, positiva, a gente cobra para que aconteça, a gente mostra quando está fazendo, mas cobrando, porque o governador já tinha anunciado isso em 2023 e está anunciando novamente. Eu quero a efetividade, eu quero é funcionando, porque a gente está cansado de anúncio e mais anúncio. Vamos botar um negócio para funcionar, até porque a segurança pública precisa. E a gente está chegando aos instantes finais, deixar aqui o pessoal, bate-papo extremamente interessante aqui com o Osório. Deixar o pessoal aí para se despedir, para dar o seu boa noite a todo mundo, e Osório depois finaliza aí com o seu boa noite aí, pessoal. Vai lá, Ju. Pessoal, o que o Hélio colocou aqui é extremamente pertinente, né? A gente fez no Amigão, a gente fez a campanha, eu peguei o material, conversei lá com o Fabrício, que era o gerente, e a gente colocou uma imagem do Setembro Amarelo. E a importância que a gente tem. Eu, particularmente, tenho uma situação com um grande amigo, um irmão, que infelizmente passou por isso, não aqui no estado, tem passado para PF, estava trabalhando em Epitaciolândia, no Acre, e infelizmente não conseguiu aguentar a carga que o trabalho exige. Então você, membro do SUSP, ou não membro, mas que está na atividade, como é o caso do sócio educativo, saiba que você vai ter sempre um apoio. Certo? Procure, aí de novo, o papel das entidades,
procure o próprio Estado, procure as suas instituições e saiba que você vai ter sempre alguém ali para lhe dar um apoio, para estar junto com você, que não está nada perdido, certo? Fica aí o meu apelo, a lembrança do que é o Setembro Amarelo. Agradecer ao Osório ter vindo para cá, acho que é o nosso segundo encontro, né? O primeiro, infelizmente, nós não tivemos muito êxito no que você estava pleiteando, mas agora vamos ver se a gente consegue finalizar e ser exitoso. Valeu. Um bocado de gente participando aqui, viu? Luiz Paulo, Márcio Felipe, João Paulo, Maldino, Maldini, Bonde de Santa Rosa, Jéssica Belchior, Márcio Felipe, o Arthur Almeida, o Adailto que esteve aqui na semana passada, a Marcivânia, Romário, Alaci Vanderlei, Nielson Barbosa, Omerito Lopes, Meine, Marcel Silva, Ana Paula Nunes, Ranil Soares, Rosa Virgínia, Valber Manuel, Luiz Paulo, Joelson Santos, Robério Gomes, Lindenberg Costa, Pedro Feitosa, o André, o Jardel, a Eliana Andrade, está deixando nesses próximos dias o sistema para ir para a Polícia Civil, Danilo Alves, Ranil Soares, Nielson Barbosa, o canal de Cauê, Frederico Oliveira, o Merito já fazer, o Márcio Oliveira Brandão, Sargento Brandão. Então, muita gente interagindo. Se você ainda não segue o canal, siga, ative as notificações. O Polícia em Pauta é um projeto feito por 3 associações, a Aspol, a Umesp, a AGEPEN, são 3 instituições diferentes que fazem esse programa, que é para discutir, porque sempre a polícia é a pauta. Agradecer a vocês que estiveram conosco hoje e obrigado pela participação, tema bastante pertinente e tenho certeza que agradou todo mundo que acompanhou. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer aqui um pouco da nossa realidade, da nossa vivência. O Hélio, o Jimmy, o Franklin, ao Polícia em Pauta. E antes de me despedir, eu quero mandar um abraço para cada companheiro do sistema socioeducativo, o cara que está lá na hora, nesse momento, nas unidades socioeducativas, garantindo segurança, garantindo direitos para aqueles jovens e adolescentes que estão internados, para as psicólogas, para as assistentes sociais, para todo o corpo administrativo do sistema socioeducativo da Paraíba. E dizer que a gente está cada vez mais forte. A gente está dando nosso máximo, a gente só quer ser reconhecido. Pedir ao governador João Azevedo que reveja a nossa questão do PCCR. É uma pauta que a gente chama da Carta de Alforria do sistema. Nosso PCCR é fundamental para garantir essa política pública de qualidade. Então, mais uma vez, obrigado a vocês e à Polícia em Pauta por essa oportunidade. E um abraço aos companheiros que estão nos assistindo. Obrigado. E é isso aí, a gente vai ficando por aqui e agradece a todos vocês que ficaram em casa nos acompanhando. Dá o like aí, dá o joinha, fortalece o canal, se inscreve no canal, que é extremamente importante. Isso é o único espaço que a segurança pública tem no estado da Paraíba. Eu digo isso porque quando nós precisamos, as portas se fecham, e você sabe muito bem disso, Osório, do que eu estou dizendo. Vocês fizeram um movimento belíssimo, graças a Deus a TV Paraíba cobriu, mas não é sempre que a mídia vai lá, e aí nós não sabemos os tais motivos, enfim, não quero chegar também nessa discussão. Mas dizer aos agentes que nós estamos juntos, a segurança pública está unida, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal, nós somos a melhor segurança pública reconhecida pela 4ª vez no Norte-Nordeste, não é isso? E a 3ª melhor do país. Então é preciso que essa segurança pública, que também contempla os agentes socioeducativos, seja reconhecida como tal. É preciso que o estado da Paraíba possa valorizar esses homens e mulheres que dão a vida em defesa desse estado e que precisam de respeito, valorização e reconhecimento, e a gente vai estar junto nessa caminhada, tenha certeza, e agradeço mais uma vez. Fica ligado aí, se inscreve no canal, a próxima segunda-feira a gente tá junto aqui novamente. Curta, comente e compartilhe.